Olá, hoje a gente vai conversar sobre a vestibulotoxicidade. É um trabalho apresentado para a disciplina de avaliação vestibular e os componentes do grupo são a Ana Gabriele, a Bianca Guimarães, a Júlia Moreira e eu, a Luísa. Então vamos conversar sobre o que é essa vestibulotoxicidade. Ela é conceituada como a perda da função vestibular causada por substâncias químicas, que podem ser medicamentos ou outros produtos industrializados. O que acontece? Gera lesão nas estruturas da orelha interna. E existem centenas de substâncias e medicamentos com esse potencial vestibulotóxico. E essa perda da função vestibular, ela pode ser parcial ou total, simétrica ou assimétrica, ou temporária ou permanente. E existem duas etiologias para ela. A iatrogênica, que é a perda quando é causada por medicamentos, seja pelo não conhecimento do profissional sobre os efeitos colaterais do medicamento, ou porque é o único medicamento que pode ser usado no tratamento de algumas doenças, ou pode ser ocupacional, quando o trabalhador fica exposto a substâncias tóxicas, gerando essa vestibulotoxicidade. E é importante a gente mencionar sobre a questão da gestação, porque caso a gestante seja exposta a alguma substância vestibulotóxica, pode acontecer de acabar lesando a criança, o bebê. E existem dependentes, né, para essa toxicidade vestibular, como a composição da substância química, a dose ministrada, o tempo de exposição à substância, a via de administração e características genéticas do indivíduo, que dizem muito sobre sensibilidade. E algumas substâncias vestibulotóxicas, como eu disse, tem centenas, mas tem antibióticos em geral, aminoglicosídeos, que são usados no caso de bactérias, né? Antivirais, anti-inflamatórios, antineoplásicos, e em caso de outros produtos industrializados, tem metais e solventes também. E falando um pouco sobre a fisiopatologia. Essa fisiopatologia da toxicidade vestibular, ela é complexa e ela não é totalmente esclarecida, assim como da ototoxicidade em geral. E a hipótese mais aceita é da formação de radicais livres e da sua ação, que os radicais livres são extremamente instáveis e lesivos às células, eles são gerados pela fosforilação ativa durante o processo de respiração mitocondrial e outros processos, e a sua ação pode comprometer o DNA mitocondrial e outras coisas, gerando apoptose celular. Então, essa lesão vestibular, ela começa pela degeneração de células ciliadas do tipo 1, que são as mais sensíveis, da região do ápice e da região da estríola das máculas utriculares e saculares, e segue para a degeneração das células ciliadas do tipo 2 e das células das cristas ampulares. E citando a gentamicina, que é um derivado da streptomicina e tem prevalência de 8,6% de potencial tóxico, ela entra rapidamente na orelha interna e acumula na perilinfa e endolinfa, o que vai fazer chegar ali, né, nas células ciliadas e vai gerar esse potencial lesivo. E é importante a gente mencionar também que acontece em alguns casos a ligação química da gentamicina com o ferro, que gera um complexo ativador da produção de radicais livres e gera bastante radicais livres, gerando um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a proteção endógena celular, o que causa lesão, né? E existem outras substâncias importantes de ser mencionadas, como os diuréticos de alça, como a furosemida, que ela tem uma excreção renal, e a fisiopatologia dela é nas bombas de sódio e potássio, e ela é excretada, né, pela função renal. Os metais dissolventes, como o mercúrio, devido à sua lipossolubilidade, ele atravessa a barreira hematoencefálica, se transforma em mercúrio oxidado, e a substância ela não consegue atravessar novamente a barreira. Então, ela acaba entrando no sistema nervoso central e causando toxicidade. E os antineoplásicos. A cisplatina tem uma divergência na literatura, porque tem estudos que falam que ela causa vestibulotoxicidade, mas a maioria dos estudos engloba ela causando somente ototoxicidade na questão de audição. E agora eu vou falar sobre as principais causas da vestibulotoxicidade. Dentre as principais causas são os efeitos colaterais de certas drogas, em que leva a essa vestibulotoxicidade. Podemos citar como, por exemplo, antibióticos aminoglicídios, gentamicina, streptomicina, antipinoplásicos. Também é válido comentar que, dependendo das doses desse remédio, de alguma lesão prévia que essa pessoa teve, o tempo de exposição, são possíveis efeitos e condições que podem levar a um pior prognóstico dessa vestibulotoxicidade. Falando um pouco sobre cada substância, os aminoglicídios são aminoglicídios semissintéticos, são drogas bacterianas, e os principais que podemos citar são a neomicina e a gentamicina. Entre os antineoplásicos, podemos citar como, por exemplo, a cisplatina, que é usada no tratamento de tumores. Salisato de sódio. Essa é uma importante questão, porque existem pouquíssimos estudos sobre esse composto, se ele leva realmente a um efeito colateral na vestibulotoxicidade. Então, certos estudos até se contradizem, alguns estudos mostram que em pacientes tiveram sim efeito, em outros não, mas o importante estudo em que achamos foi que o uso dessa substância levou a inibir o sistema vestibular. Então, é possível que realmente tenha essa relação.
E a última é a relação da Covid-19, o efeito pandemia, em ter esse efeito colateral como a vestibulotoxicidade. É uma questão a ser estudada, existem pouquíssimos artigos, dentre os que nós achamos, nenhum deu uma realmente certeza dessa relação, mas é importante pesquisar, já que durante essa pandemia tivemos uso de várias substâncias, de várias drogas, sem prescrição médica, a partir de tentar remediar os efeitos, como, por exemplo, a cloroquina, ivermectina, interferon, a citromicina, que foram usados pela população para poder diminuir os efeitos ou diminuir o que a pandemia estava causando em cada pessoa, em cada organismo, e foram usadas drogas sem prescrição médica. Então, é importante prestar atenção nesses artigos, nessas pesquisas, que pode ser que tenha ou não uma relação com a vestibulotoxicidade. Bom, agora eu vou estar falando, dos tratamentos da vestibulotoxicidade. É muito interessante porque ele é um tratamento totalmente preventivo, ou seja, tem que ficar atento aos fatores de risco, em uma constante monitoração e especulam, a quimioprevenção, mas ainda não é um tratamento efetivo e que ainda está sendo analisado. Bom, os fatores de risco, história familiar, já que uma vez que der positivo, no caso, por exemplo, dos aminoglicosídeos, existe uma herança familiar que já é conhecida, então é muito importante observar. A insuficiência renal e hepática, caso tenha alguma alteração no metabolismo, o uso de mais de uma droga vestibulotóxica, extremos de idade, ou seja, crianças e idosos, há uma maior predisposição. Condições clínicas e nutricionais deficitárias, lesão prévia de orelha interna, quando, por exemplo, o paciente tem alguma otite ou perda induzida por ruído, ou um paciente que está sendo submetido por uma radioterapia. E aí, esse monitoramento, ele ocorre de forma no reparo do tempo e da dose do medicamento e na observação de sinais e sintomas e na constante reavaliação do paciente, que ocorre com a nistagmografia e exames laboratoriais. Já que a prevenção, ela ainda, como eu já havia dito, ela não é efetiva, mas a partir de fármacos que fomentam o estresse oxidativo no órgão vestibular, formação de radicais livres e danos teciduais poderão ser aplicados a partir da positividade dos estudos que têm sido realizados. Ou seja, antioxidantes, quelantes de ferro, antirradicais livres, eles têm sido testados para que ocorra essa quimioprevenção. Já a reabilitação vestibular, ela conta com a neuroplasticidade do sistema nervoso central. Ototoxicidade. A vestibulotoxicidade, ela tem um prognóstico favorável para o sistema vestibular. Ou seja, ocorre uma compensação central da deficiência na área afetada da região do labirinto, interrompe os medicamentos. Então, pode ter uma recuperação total dos sintomas apresentados. Bom, agora eu vou apresentar um caso clínico. MH, sexo feminino, 63 anos. A paciente, portadora de carcinoma de colo de útero, não relatava nenhuma queixa auditiva e vestibular, apresentando audiometria e imitanciometria normal pré-cisplatina. Realizou 8 ciclos de 30 mg semanais de cisplatina, totalizando 240 mg. Ao terminar o tratamento, ela apresentou zumbido e sintomas de vertigem, além de realizar uma nova avaliação audiológica que evidenciou perda auditiva moderada nas frequências de 6.000 Hz e 8.000 Hz. No teste vestibular dessa paciente, a gente vai perceber que nas provas de equilíbrio estático, dinâmico e cerebelares, apenas a prova de Utenberg apresenta-se alterada, apresentando um giro para a direita. Já na pesquisa do nistagmus, os dois estão ausentes, tanto no nistagmo de posição quanto de posicionamento, e nos movimentos oculomotores, apenas no nistagmo espontâneo de olhos fechados está presente, com 4 graus por segundo na direção para a esquerda. As demais provas estão adequadas ou regulares. A prova calórica de ar apresenta-se uma hiporreflexia vestibular bilateral, com o EIFO presente, PL inadequada, pois a PL adequada seria até ou igual 19%, e PD adequada. As observações desse teste vestibular, então, são: apesar do resultado do teste vestibular apresentar uma disfunção vestibular periférica à direita, o resultado da hiporreflexia na prova calórica indica uma diminuição do funcionamento de ambos, sendo assim abaixo do esperado.
O resultado final desse teste vestibular, então, é a disfunção vestibular periférica deficitária à direita. Aqui estão nossas referências bibliográficas e muito obrigada!